Eu que sou da rede municipal, gente. Tenho uma história com a rede municipal de Belo Horizonte. E acho muito triste que a gente esteja discutindo municipalização como projeto pedagógico. Porque, no meu entendimento, municipalização não é projeto pedagógico. Não é uma proposta pedagógica a ser apresentada e a ser alcançada como uma meta, né? Pelo contrário, a gente tem muitas metas lá nos nossos planos estadual e no plano municipal de educação. Então, eu queria aqui começar lembrando do que é que a gente tem, né? No cenário da luta pelo direito à educação e pelo direito da existência da escola pública. Porque, quando a gente vem aqui debater municipalização como projeto, eu acho que a gente precisa entender com quem que a gente está falando, né? Que é com o governo Zema, e que é um governo cujo partido, recentemente, nas suas páginas na rede social, disse que estava cheio de esperança, deputada Beatriz Cerqueira, com um resultado das primárias na Argentina, em que um presidenciável que defende a dolarização da economia na Argentina, defende o fim da escola pública como direito, defende a venda de órgãos de pessoas e, perguntado sobre o que ele achava de vender crianças, ele disse que depende. Eu estou falando disso porque é isso que nós estamos enfrentando, né? Não é uma pauta de municipalização, é uma pauta de defesa do direito à educação contra grupos que não defendem o direito à educação e que, portanto, compreendem como mercadoria e que, portanto, podem privatizar, municipalizar, mas o que está por trás da municipalização é a privatização, é a terceirização, é a negação de direitos. E só para... Estou vendo ali 2 cartazes que já estão me antecipando, que educação não é mercadoria para ser leiloada, e ali o que a Dalina está carregando, eu não consigo nem ler, Dalina, porque está com letra miúda, e eu já estou velha, né, gente? Então, não estou enxergando assim tão bem com os olhos, mas a cabeça está funcionando muito bem. E essa mesa aqui demonstra bem o projeto em curso. Então, assim, eu tenho que dizer que é lamentável, porque nós que lutamos pela construção do direito à educação, nós aprovamos um Plano Nacional de Educação e nós lutamos pela aprovação do Fundeb. Estamos aqui debatendo o ICMS Educação para ampliar recursos e investimento da educação. A questão é que a gente enfrenta no país a sanha de um empresariado cruel que quer retirar direitos e que olha para a educação com olho nesses investimentos que deveriam ser canalizados para a melhoria da escola pública, para o investimento na infraestrutura, mas, principalmente, gente, para o investimento no projeto político-pedagógico, que, por sinal, são palavras, né? Currículo, projeto político-pedagógico, formação de professores, são palavras muito pouco ditas aqui nessa comissão pelos representantes do governo, porque o que só se pensa, né, é na educação como mercadoria. Então, eu queria aqui fazer um pedido, né, um apelo ao prefeito Fuad. Rasga esse estudo. Rasga esse estudo e vamos começar de novo. Vamos pensar quais são as prioridades educacionais para o município de Belo Horizonte, a começar da educação infantil, que precisa de ampliação, portanto, construção de novos equipamentos, precisa de fortalecimento da agenda da educação pública. Da educação pública. E investimento na educação pública passa pela construção de prédios, por concurso público, por investimento na materialidade. Municipalização não é projeto. A reordenação de redes, isso acontece, mas não como um fim em si mesmo.
Não é isso que a gente pretende. E não é isso que tem que estar na centralidade do nosso debate. E o governador Zema acena falaciosamente para os municípios. E outra coisa, eu estava aqui dizendo para o secretário, como eu tenho muito tempo de rede municipal, nós resistimos. Já lá atrás, eu não vou citar o nome, não, mas para ele eu falei, nós já tivemos outro secretário que tentou municipalizar. E nós esperneamos muito, mas não municipalizamos. Não porque, a priori, somos contra a municipalização, mas não como um projeto específico, que é municipalizar para desresponsabilizar com o direito à educação. Isso tem que ser pactuado, tem que ser ouvido das comunidades escolares, tem que ter um sentido. As histórias, elas têm história, elas guardam a história das nossas comunidades. Então, não é assim de um dia para o outro, sem escutar ninguém. A gente chega aqui numa tacada só e vamos municipalizar 30 escolas, 40 escolas, num município como Belo Horizonte, que não atende 100% das crianças de 0 a 3 anos. Essa é a prioridade do município, garantir atendimento integral para a educação infantil. Tem muito que crescer, tem muito que ampliar, tem muito que investir. E não é, né, gente, tirando o fardo, porque para esse governo Zema que aí está, educação é um fardo que ele quer se livrar. O mesmo governador, gente, que aprovou 280%, de reajuste de salário. 298, né, gente? Para não falar, não pode reduzir, não. 298% de reajuste de salário para ele mesmo, que deu isenção fiscal. Deu isenção fiscal para as locadoras. E a gente estava discutindo aqui, em função do regime de recuperação fiscal. O que a gente tem observado em vários outros estados, as isenções fiscais oferecidas ao grande empresariado equivalem, muitas vezes, a uma folha anual de pagamento de todo o magistério, que, no geral, não se paga o piso. É uma coisa absurda. Então, gente, não há que se falar dessa forma em um projeto de municipalização. A rede municipal tem muitas demandas, a rede estadual também, não é? Principalmente do ponto de vista pedagógico, tem muita coisa para fazer. E outra coisa, tem histórias. As redes de ensino, elas têm histórias. E essas histórias, elas precisam ser respeitadas. Portanto, é preciso compreender, entender e dialogar. Eu quero aqui dar um exemplo, porque há pouco tempo eu estava lá na Câmara de Vereadores, recebendo a população do bairro 1º de Maio, lutando. Por quê? Porque, antes de entregar para o município, eles queriam fechar a escola estadual Alberto Mazzoni. O bairro 1º de Maio, que fica na Regional Norte, a regional de um dos menores IDH de Belo Horizonte, né, é vítima, porque, muitas vezes, não tem política pública nenhuma. O que a gente conseguiu chegar lá com política pública, que é constituir uma escola pública, eles vão lá e querem fechar. Acabou com o Fica Vivo naquela comunidade, não tem nenhuma política. E aí vão fechar a escola. Mas, para não fechar, então, agora vamos levar para o município. Gente, responsabilidade, os entes têm responsabilidade. E o Estado tem responsabilidade com a escola pública, com o ensino fundamental e com o ensino médio. Não pode, em função da gente aprovar uma agenda de expansão da educação integral, os gestores se desresponsabilizarem. E eles acham tranquilo, né? Fecho uma escola aqui, porque eu tenho vaga do outro lado da cidade, com o preço da passagem que a gente tem no município de Belo Horizonte. Para não falar da desassistência que os nossos bairros, principalmente na periferia, têm com acesso ao transporte público, que essa é outra pauta que a gente trata aqui nessa casa, que é dramático que a gente vive em Belo Horizonte, hoje também na região metropolitana, em relação ao transporte público. Então, dizer para o Fuad, né, que nos resta alguma esperança na Prefeitura de Belo Horizonte, que, com certeza, não vai embarcar nessa canoa furada,
Porque essa canoa furada do governador Zema quer nos levar para um mundo onde direitos não são garantidos e onde as vidas não valem a pena. Porque é uma vergonha no nosso país ter agrupamentos políticos que podem concordar com uma aberração dessa que pode vender órgãos e, quiçá, vender crianças. Então, total repúdio a essa agenda privatista, mercantilista desse governo.